Minha irmã falou, na frente da família, que estava esperando um filho, do meu marido. Esperando que eu chorasse, mas eu com um sorriso. Fiz um brinde e revelei um segredo, que fez o mundo deles desabar. Meu nome é Elisa, e hoje completo 32 anos. A noite deveria ser sobre mim, sobre celebrar mais um ano de vida, mas eu sabia que ela terminaria em ruínas. Estávamos sentados ao redor de uma longa mesa de madeira escura, em um dos restaurantes mais caros e comentados da cidade. As luzes eram baixas, criando um ambiente íntimo, e o som suave de um piano ao fundo se misturava ao tilintar de talheres e taças de cristal. Meus pais, alguns amigos próximos e, claro, meu marido, Marcos, e minha irmã, Laura, estavam todos ali, sorrindo e conversando. Para qualquer um que olhasse de fora, éramos a imagem da família perfeita e feliz. Mas eu conhecia a verdade que se escondia por trás de cada sorriso forçado e cada olhar cúmplice trocado entre os dois que eu mais amava no mundo. Marcos estava sentado ao meu lado, uma das mãos repousando sobre a minha perna, de uma forma que antes me trazia conforto e que agora me causava repulsa. Ele era um homem charmoso, do tipo que conquistava a todos com seu sorriso fácil e sua conversa inteligente. Quando o conheci, me apaixonei perdidamente por essa sua aura de confiança. Ele me fazia sentir segura, como se ao seu lado nada de ruim pudesse me acontecer. Construímos uma vida juntos ao longo de 8 anos. Compramos a casa dos nossos sonhos, viajamos pelo mundo e planejamos um futuro que, para mim, era a definição de felicidade. O único buraco em nosso paraíso era a nossa dificuldade em ter filhos, algo que, com o tempo, ele sutilmente me fez acreditar ser uma falha minha. Do outro lado da mesa, minha irmã Laura me observava. Ela era 2 anos mais nova que eu, e sempre tivemos uma relação complicada. Eu era a filha mais velha, a mais responsável, a que sempre seguia as regras. Laura era o espírito livre, a impulsiva, a que vivia em busca de emoção e, muitas vezes, parecia competir comigo por atenção, por aprovação, por tudo. Enquanto eu construía uma carreira estável e um casamento sólido, ela pulava de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento. Mas esta noite, havia um brilho diferente em seus olhos. Um brilho de vitória. Um sorriso presunçoso que ela mal conseguia disfarçar. Ela e Marcos trocavam olhares rápidos, pequenos sinais que para os outros passavam despercebidos, mas que para mim eram como facas cravadas em meu peito. Eu sentia o peso dos olhares da minha família. Minha mãe, com seu jeito doce e superprotetor, me olhava com uma pena velada. Ela sabia da nossa luta para engravidar e de como isso me afetava. Meu pai, sempre mais prático, tentava animar o ambiente com piadas e histórias sobre o trabalho. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Meus amigos conversavam animadamente, alheios à bomba que estava prestes a explodir e estilhaçar a minha vida diante de todos. Um brinde a aniversariante, disse meu pai levantando a taça. A minha filha querida, Elisa, que este novo ano lhe traga toda a felicidade do mundo. Você merece, minha filha. Todos levantaram suas taças e brindaram em minha direção. Eu sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Obrigada, pai. Obrigada a todos por estarem aqui. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Tomei um gole do vinho tinto, sentindo o líquido amargo descer pela minha garganta. Era o ensaio para o que viria a seguir. O jantar continuou. Os pratos vinham e iam, cada um mais elaborado que o outro, mas eu mal sentia o gosto da comida. Minha mente estava em outro lugar, repassando cada detalhe do plano. Eu me sentia como uma atriz em um palco, desempenhando o papel da esposa feliz e da aniversariante animada, enquanto por dentro, meu coração estava em pedaços. A cada risada de Marcos, a cada toque de Laura em seu próprio braço, a cada palavra trocada, a minha raiva crescia, se solidificava, transformando a tristeza em uma armadura de gelo. Finalmente, a sobremesa chegou. Um bolo lindo, com velas brilhantes, formando o número 32.
Todos cantaram parabéns a você. Eu fechei os olhos, não para fazer um pedido, mas para encontrar a força que precisaria para os próximos minutos. Assoprei as velas e os aplausos ecoaram pelo salão. Foi então que Laura se levantou. O silêncio se instalou na mesa imediatamente. Todos os olhares se viraram para ela. Ela colocou a mão sobre a barriga, em um gesto teatral e calculado, e olhou primeiro para Marcos, depois para mim. O sorriso em seu rosto era a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Bom, já que estamos todos reunidos, em um momento de tanta felicidade, ela começou, a voz carregada de uma falsa emoção. Eu e o Marcos temos uma notícia maravilhosa para compartilhar com vocês. Uma notícia que vai mudar nossas vidas para sempre. Meu coração batia forte, mas meu rosto permaneceu impassível. Eu via a expectativa nos olhos dela, a sede pela minha humilhação. Ela esperava lágrimas, gritos, um escândalo. Ela queria me destruir. Laura respirou fundo, olhou diretamente para mim e, com a voz mais clara e alta que conseguiu, anunciou: Eu estou grávida, e o filho é do Marcos. O silêncio que se seguiu à declaração de Laura foi pesado, denso, quase palpável. Cada par de olhos no restaurante parecia estar fixo em mim. Vi a pena no rosto da minha mãe, a confusão no de meu pai e a satisfação cruel nos semblantes de Laura e Marcos. Eles esperavam o show. Esperavam que a emocional Elisa, a frágil, a boazinha, desmoronasse. Eles queriam que eu gritasse, chorasse, virasse a mesa. Queriam que eu validasse a narrativa que eles criaram, a de que eu era a esposa instável e descontrolada que eles poderiam facilmente descartar. Mas o espetáculo que eles tanto aguardavam não aconteceu. As minhas lágrimas já haviam secado há muito tempo, mais precisamente há 6 semanas. Tudo começou em uma terça-feira chuvosa e completamente banal. Eu estava em casa, enrolada em um cobertor no sofá, procurando por uma receita de bolo no tablet da família. Era um daqueles dias preguiçosos em que a única preocupação era decidir o que fazer para o jantar. Marcos tinha deixado seu e-mail aberto no aplicativo. Normalmente, eu fecharia a janela sem pensar, respeitando sua privacidade. Mas algo me prendeu. Uma linha de assunto, em negrito, que fez meu sangue gelar e o ar fugir dos meus pulmões. Dizia simplesmente: Nosso plano. Meu coração começou a bater descontroladamente. A remetente era Laura. Por um instante tentei me convencer de que era um mal-entendido. Talvez estivessem planejando uma festa surpresa para mim, apesar de o meu aniversário ainda estar longe. Com as mãos trêmulas, cliquei no e-mail. E foi ali, na luz fria da tela do tablet, que o mundo que eu conhecia se desfez em 1000 pedaços. Não era um plano para uma festa. Era um roteiro para a minha destruição. O e-mail era longo e detalhado. Laura escrevia sobre como a gravidez estava confirmada e como eles usariam isso a seu favor. Discutiam a melhor forma de dar a notícia, e a ideia de fazer isso no meu jantar de aniversário foi de Marcos. Ele escreveu que seria poético e que a minha reação pública de desespero ajudaria a acelerar o processo de divórcio. Eles falavam sobre os nossos bens, a nossa casa, as economias que eu acreditava serem nossas. Planejavam me deixar com o mínimo possível, pintando um quadro em que eu era a desequilibrada, a culpada pelo fim do casamento. Cada palavra era uma facada. Cada frase era um testamento da crueldade de 2 pessoas em quem eu confiava cegamente. Naquele momento, sentada no sofá, eu senti uma dor física, uma pontada tão forte no peito que achei que estava tendo um ataque cardíaco. A tristeza me inundou como uma onda gigante, me afogando em soluços silenciosos. Chorei pela perda do meu marido, do homem que eu amava e com quem sonhei envelhecer. Chorei pela traição da minha própria irmã, o sangue do meu sangue. Chorei pela ingenuidade com que vivi os últimos anos, cega para a teia de mentiras que era tecida bem debaixo do meu nariz. Mas então, enquanto as lágrimas rolavam, algo mudou. A tristeza começou a dar lugar a outro sentimento. Uma raiva fria, cortante e imensamente clara.
a traição era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira crueldade, a mentira mais profunda e dolorosa, veio à minha mente com uma clareza assustadora. A questão da infertilidade. Por anos tentamos ter um filho. Mês após mês, a decepção se acumulava. Eu passei por exames invasivos, tratamentos hormonais que mexeram com meu corpo e minha mente, consultas médicas que me deixavam me sentindo pequena, defeituosa. Em todas as etapas, Marcos era um marido solidário, me dizendo que estávamos juntos nisso. Até o dia em que ele chegou em casa com uma expressão séria. Ele me disse que, para tirar o peso dos meus ombros, havia feito uma série de exames caríssimos em uma clínica renomada. Com os olhos cheios de uma falsa tristeza, ele me disse que os resultados dele eram perfeitos, que ele era fértil. A conclusão era óbvia, embora ele nunca a tenha dito com todas as palavras. O problema era eu. Naquela noite, eu me desmanchei em seus braços, pedindo desculpas por não poder lhe dar a família que ele tanto queria. E ele me consolou, dizendo que me amava de qualquer maneira. Por mais de um ano, carreguei o fardo de ser infértil. Carreguei a culpa por nosso sonho desfeito. Agora, lendo aquele e-mail, a mentira dele estalou na minha mente como um trovão. Não era apenas um caso. Era uma conspiração. Aquela mentira sobre a fertilidade não foi um ato de covardia para evitar me magoar. Foi uma arma. Foi uma maneira de me quebrar psicologicamente, de minar minha autoestima, de me fazer sentir tão pequena e falha que eu talvez nem lutasse quando eles decidissem dar o golpe final. Aquele foi o momento em que a minha tristeza morreu e uma nova Elisa nasceu. Uma Elisa que não chorava mais. Uma Elisa que queria justiça. Eles não iam se safar. Eles não iam me destruir. Eu pegaria a dor que eles me causaram e a transformaria em minha maior força. Eles pensavam que estavam no controle daquela noite. Mal sabiam eles que, há 6 semanas, eu havia me tornado a diretora daquele espetáculo. A raiva fria que nasceu naquela noite da descoberta do e-mail se tornou meu combustível. O primeiro passo era transformar suspeitas em fatos. A mentira mais cruel de Marcos, a que ele usou para me quebrar por dentro, seria a primeira que eu iria desmantelar. Na manhã seguinte à leitura do e-mail, fiz a ligação mais importante da minha vida. Liguei para Juliana, minha melhor amiga desde a infância, e, felizmente, uma das advogadas mais competentes que eu conhecia. Ju, preciso de você, eu disse, minha voz soando estranhamente calma, desprovida de qualquer emoção. Contei a ela tudo, o e-mail, o caso, o plano para o meu aniversário. Ela ouviu em silêncio, e eu podia imaginá-la do outro lado da linha, seu rosto se contorcendo em fúria em meu nome. Quando mencionei a história da infertilidade, Juliana parou de respirar por um segundo. Elisa, isso é de uma crueldade que eu nem consigo classificar. Nós vamos pegar os registros verdadeiros. Eu sei como fazer isso. Com a ajuda de Juliana, entramos com uma petição legal, solicitando todos os meus registros médicos e os de Marcos da clínica de fertilidade, sob o pretexto de preparar uma futura ação de divórcio. A clínica não teve outra opção a não ser cooperar. Uma semana depois, um envelope pardo e grosso chegou ao escritório de Juliana. Eu estava lá quando ele foi aberto. Com as mãos firmes, peguei o laudo de Marcos. Li as palavras técnicas que não entendia, até encontrar o diagnóstico final, uma única palavra que brilhava na página como um farol na escuridão. Azoospermia. Infertilidade severa e, segundo as notas do médico, muito provavelmente permanente. Marcos era estéril. Aquele pedaço de papel era a minha primeira arma. A gravidez de Laura não era dele. A dor que ele me fez carregar por um ano inteiro foi baseada em uma mentira monstruosa. Segurei o laudo e, em vez de alívio, senti uma determinação gélida. Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais ele estaria mentindo? A mentira sobre a fertilidade me fez duvidar de tudo, especialmente das nossas finanças, que ele sempre insistiu em administrar sozinho, dizendo que era melhor com números e que eu não precisava me preocupar. Seguindo o conselho de Juliana, usei uma parte das minhas economias pessoais.
para contratar um detetive particular, um homem discreto e eficiente recomendado por ela. Dei a ele todas as informações que tinha, os dados de Marcos, de Laura, e pedi que ele investigasse as finanças do meu marido nos últimos 2 anos. O que ele descobriu foi muito pior do que eu imaginava. Marcos não estava apenas tendo um caso. Ele estava financiando uma vida de luxo para a minha irmã com dinheiro que não era dele. O detetive descobriu um esquema de desvio de fundos dentro da empresa onde Marcos trabalhava como gerente financeiro. Ao longo de 1 ano, ele havia desviado mais de R$200 mil através de faturas falsas e fornecedores fantasmas. O dinheiro ia direto para uma conta secreta, usada para pagar os cartões de crédito de Laura, viagens, jantares caros e, o mais chocante de tudo, a entrada de uma casa de luxo, em um condomínio fechado. Meu mundo balançou mais uma vez quando o detetive me entregou a cópia da escritura da casa. Eu esperava ver o nome de Laura, ou talvez até mesmo o de Marcos, mas o nome que constava como proprietária do imóvel fez meu coração parar. Era o nome da minha mãe. A conspiração não era apenas entre meu marido e minha irmã. Minha própria mãe estava envolvida. De repente, tudo fez sentido. Os olhares de pena dela, sua insistência para que eu tivesse paciência com Marcos, seu jeito de sempre defender Laura, a coitadinha. Ela era cúmplice de tudo. Eles iam roubar o meu marido, meu dinheiro, e no final, a minha dignidade, com a bênção da minha mãe. Armada com um laudo médico, um dossiê de fraude e a prova da traição familiar, eu estava pronta para o meu aniversário. De volta ao restaurante, a voz de Laura ainda ecoava no ar. E o filho é do Marcos. Todos os rostos estavam virados para mim. Marcos me olhava com um misto de pena e arrogância. Minha irmã, com um triunfo mal disfarçado. E minha mãe, com lágrimas falsas nos olhos. Eles me subestimaram. Todos eles. Com a maior calma do mundo, coloquei meu guardanapo sobre a mesa. Peguei minha taça de vinho e me levantei. Meu movimento foi tão sereno que todos se calaram, confusos. Um brinde, eu disse, minha voz soando clara e firme no silêncio mortal. Eu olhei para cada um deles, um por um, demorando meu olhar em Marcos, Laura e minha mãe. A família, continuei, com um leve sorriso irônico. E, acima de tudo, a verdade. Com um gesto deliberado, deslizei um documento dobrado pela toalha de mesa engomada até que ele parasse. Bem na frente de Marcos. Era a cópia do laudo médico dele. A maior mentira que você me contou, Marcos, não foi ter dormido com a minha irmã. Eu disse, alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse. O rosto dele ficou pálido, enquanto seus olhos percorriam o papel. Foi ter me feito acreditar que um dia você poderia ser pai. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O sorriso de Marcos se desfez, substituído por pânico. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, virei meu olhar frio para a minha mãe. E mãe, eu disse, com uma doçura venenosa. A casa nova é realmente linda. Uma pena que, quando a auditoria interna da empresa do Marcos terminar a investigação de fraude, a primeira coisa que eles vão querer de volta são aqueles R$200 mil. Por um longo segundo, minhas palavras pairaram no ar como fumaça tóxica. O rosto da minha mãe se contorceu em um horror pálido e um soluço seco escapou de seus lábios. Laura olhou de mim para Marcos, depois para a nossa mãe, a engrenagem em sua mente finalmente entendendo que o jogo havia virado de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Mas foi Marcos quem quebrou o silêncio. A palidez em seu rosto foi substituída por um vermelho de fúria pura e descontrolada. Sua mentirosa! Ele gritou, a voz ecoando pelo salão agora silencioso. Ele se levantou com um movimento tão brusco que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Você está inventando tudo isso para se vingar. Ele tentou avançar na minha direção, mas meu pai, que até então parecia paralisado pela confusão, se colocou entre nós. O caos explodiu. Gritos, acusações. Marcos me xingava com palavras que eu nunca o ouvi usar.
seu verniz de homem charmoso e sofisticado se desfazendo para revelar a criatura feia e desesperada que ele realmente era. Os seguranças do restaurante, notando a confusão, foram rápidos e eficientes. Em menos de 1 minuto, eles estavam segurando os braços de Marcos, que se debatia e gritava que eu iria pagar por aquilo. Em meio ao pandemônio, eu permaneci imóvel. Não senti medo. Não senti nada além de um distanciamento profundo, como se estivesse assistindo a uma cena de filme. Enquanto minha mãe chorava histericamente e Laura estava paralisada em sua cadeira, com o rosto banhado em lágrimas de choque e humilhação, eu simplesmente me virei, peguei minha bolsa e comecei a caminhar em direção à saída. Eu não precisava dizer mais nada. Minhas bombas já haviam sido detonadas. Quando eu estava quase na porta, senti uma mão agarrar meu braço com força. Era Laura. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e seu rosto estava manchado de rímel. O ar de triunfo havia desaparecido, substituído por um desespero patético. Elisa, por favor, ela sussurrou, a voz embargada. Não faz isso. Por favor. Eu olhei para a mão dela em meu braço, e depois para o seu rosto. Puxei meu braço de volta com um movimento suave, mas firme. Eu me inclinei em sua direção, perto o suficiente para que apenas ela pudesse me ouvir. Eu guardaria o seu por favor, Laura, eu disse, minha voz baixa e cortante. Você vai precisar dele, e se eu fosse você, eu ligaria para o Ricardo. Ele é um homem casado, eu sei, mas acho que ele merece saber que vai ser pai. O último resquício de cor sumiu do rosto dela. O choque em seus olhos me disse que eu tinha acertado em cheio. O detetive havia descoberto sobre Ricardo, um colega de trabalho casado de Laura. Essa era a minha última cartada, a prova de que eu sabia de tudo. Eu a deixei ali, boquiaberta e destruída no meio do salão do restaurante, e saí para a noite fria, respirando o ar da liberdade pela primeira vez em muitos anos. 6 meses se passaram desde aquela noite. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. A empresa de Marcos, desesperada para evitar um escândalo público que mancharia sua reputação, me ofereceu um acordo financeiro generoso em troca da minha total discrição sobre o caso. Eu aceitei. Meu silêncio tinha um preço, e eu não sentia vergonha de cobrá-lo. Marcos não teve a mesma sorte. A auditoria que se seguiu à minha denúncia anônima foi implacável. Ele foi julgado e condenado a 5 anos de prisão, por fraude e desvio de dinheiro. Minha mãe, para evitar ser processada como cúmplice, teve que vender a casa onde eu cresci para devolver uma parte do dinheiro que estava em seu nome. Ela e Laura se mudaram para um apartamento pequeno e alugado. Eu nunca mais falei com elas. Hoje, minha vida é irreconhecível, da melhor maneira possível. Vendi a casa que um dia foi o meu sonho com Marcos e me mudei para um lugar menor. Um apartamento claro e arejado que é só meu. Descobri uma nova paixão em um lugar inesperado. Um ateliê de cerâmica no meu bairro. Há algo terapêutico em pegar um pedaço de barro sem forma e, com paciência e força, transformá-lo em algo útil e bonito. Minhas mãos, que antes tremiam de ansiedade, agora são firmes e criativas. Não sinto alegria pela desgraça da minha antiga família. A vingança, no fim, não tem um gosto doce. Ela simplesmente tem o gosto do fim. O que eu sinto é uma paz profunda e tranquila que eu não sabia ser possível. Ao lado da janela da minha sala, tenho uma pequena orquídea. Eu a resgatei da lixeira de uma floricultura. Era apenas um talo seco com as raízes fracas, quase morta. Cuidei dela todos os dias, com água, luz e paciência. Esta manhã, notei um pequeno broto verde e forte crescendo na base da planta. Uma nova vida. Olhando para aquele pequeno broto, eu sorri. A orquídea não estava quebrada. Ela só precisava de um novo vaso, de um novo cuidado. E eu também. Finalmente entendi a verdade mais importante da minha jornada. Eu não estava quebrada. Eu estava apenas plantada no jardim errado.